Vamos orar então pedindo a bênção do Senhor para Eclesiastes capítulo 10? Oremos. Bondoso Deus, dá-nos sabedoria para entender a Tua palavra. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida e pedimos, ajuda-nos não só a entender, mas a praticá-la. Em Teu nome oramos. Amém. Vamos então abrir a palavra de Deus. Para um pouquinho agora, abra a Escritura e juntos vamos ler Eclesiastes 10. A Bíblia diz assim, eu selecionei alguns versos. Vou começar com o verso 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Aqui ele está trabalhando de inversão de valores. Inversão de valores, colocando a pessoa tola, sem conhecimento, em posição de liderança. E colocando o rico, ou aquela pessoa rica não só simplesmente em dinheiro, mas em sabedoria, colocando ela em posições inferiores. Então está trabalhando o assunto da inversão de valores. Nos dias em que nós vivemos há muitas inversões de valores, não só no aspecto cargos políticos, ideológicos, mas também no aspecto moral. Depois, ele diz o seguinte no verso 8, quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra. Ou seja, ele está trabalhando aqui a lei da semeadura e da colheita. Que nós colhemos o que nós plantamos. E então o verso 10. O verso 10 diz assim, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Ele está falando aqui de afiar o machado. E afiar o machado significa preparar as ferramentas. Preparar as ferramentas tem a ver com preparo, dedicação, esforço. Ou seja, o que o versículo 10 de Eclesiastes está falando, 10:10 está falando, é de preparação para fazer melhor a obra de Deus. Ou então, ele está falando de se preparar para fazer a diferença no contexto em que eu estou inserido, no meu trabalho. Ele está falando de preparo, porque o preparo faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. E isso vale para todas as áreas da vida. Nós precisamos nos preparar para liderar a igreja de Deus, para você que é líder de grupo, para você que é líder da igreja, líder de departamento, para você que é pastor, nós precisamos de preparo. Mas isso se aplica também no contexto profissional. Nós precisamos estar em constante aprendizado, aprendendo, lendo, estudando, assistindo documentários, ouvindo com pessoas mais experientes. Preparo. Mas o preparo aqui também pode se referir ao preparo espiritual. É necessário estudarmos a Bíblia para estarmos preparados para vencer as provações, as dificuldades, as lutas, para vencer as artimanhas ardilosas e enganosas de Satanás. Sem preparo, sem entrega, sem leitura da Bíblia, sem confiança em Deus, nós fracassaremos. É por isso que ele exorta aqui, dizendo o seguinte, da importância de afiar o machado. Outro verso que destaco de Eclesiastes capítulo 10 é o versículo 13, que diz assim, as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas, loucura perversa. O que ele está falando aqui é da importância de guardar a língua, a importância de pensar antes de falar, ok? E aí ele ainda diz o seguinte, olha aí, versículo 14, o estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. Eu me lembro de Jó, né, quando seus amigos chegaram e multiplicavam palavras, dizendo que ele tinha pecado, dizendo que ele estava errado e tal. Ao invés de ajudar, afundavam mais ainda aquele homem. Depois diz assim, outro verso que destaco, verso 16 a 18. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres. Filho de nobres. Que linda essa expressão, já vamos comentar mais sobre ela.
e cujos príncipes se sentam à mesa e têm a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Presta atenção nessas palavras. O rei é filho de nobres, filhos que se sentam à mesa para refazerem as forças. E aí depois diz no verso 18, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Obviamente que Salomão está falando aqui primeiramente de figuras que ele conhecia, do rei, de um banquete, os filhos sentados à mesa no palácio, revigorando as forças através do alimento, combatendo o preguiçoso que não queria trabalhar. Agora, eu gosto de fazer uma aplicação espiritual aqui com esse texto, uma aplicação, digamos assim, uma aplicação homilética desse texto. Talvez uma alegoria, mas vamos pensar no seguinte, esse texto, ele diz o seguinte, que nós somos, o rei é filho de nobres, nós somos filhos também da nobreza, porque somos filhos do rei. Jesus é o nosso rei. Nós não somos qualquer pessoa. Nós fomos criados por Deus. Somos obras das suas mãos. Então nós somos pessoas importantes para Deus. Nós somos o objeto da sua atenção, o alvo do seu amor. Deus ama profundamente a cada um dos seus filhos. Somos filhos de um rei. Somos filhos da nobreza. Por isso você se sente pequeno, se você se sente desvalorizado, se você se sente esquecido, se você acha que ninguém lhe dá valor, lá na empresa onde você trabalha, você não é lembrado, você não está tendo uma promoção que você acha que deveria ter. Lembre-se, Deus não se esquece de você. Deus não é homem para esquecer-se do trabalho e da ação e da dedicação dos seus filhos. O texto está dizendo, nós somos filhos da nobreza. Depois o texto diz mais, ele diz assim, os príncipes sentados à mesa refazem as suas forças. Isso também me faz lembrar de algo importante. Apesar de aqui estar falando sobre alimentos físicos mesmo, no entanto, quando nós nos sentamos à mesa do banquete espiritual que Deus quer nos oferecer cada manhã, nós também renovamos as nossas forças, sabia? Ou seja, se nós quisermos ser fortes, se nós quisermos vencer a tentação, se nós não quisermos cair no pecado várias vezes, nós precisamos de manhã cedinho sentar-nos à mesa com o Pai e beber e comer com Ele. Ele nos convida, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele prepara uma mesa para cada um de nós, na presença dos nossos inimigos, como diz o Salmo 23, e o nosso inimigo é Satanás, é Lúcifer, o inimigo do Senhor. Então, esse texto me lembra da necessidade de buscarmos ao Senhor, a Jesus, cada manhã, sentar-nos à mesa com Ele. E a Bíblia é o pão espiritual para nós comermos, não é? Bom, outra coisa que me chama a atenção aqui do texto é que pela muita preguiça desaba o teto, diz ele aqui. E pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Há muita gente que não levanta mais cedo para orar porque tem preguiça. Não levanta mais cedo para ler a Bíblia porque tem preguiça. E a preguiça nos afasta de Deus. A preguiça nos afasta às vezes da igreja. A preguiça nos afasta do trabalho missionário. A preguiça nos afasta de nos dedicar mais ao Senhor e da consagração. Então, vença pelo poder de Deus a preguiça. Vá ao encontro do Senhor, sente-se à mesa com Ele e renove as suas forças. Amém? Pensando nisso, vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua graça. Obrigado também pela oportunidade de renovar as nossas forças cada dia sentados à mesa diante do Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres mais dedicados e mais fiéis. Dá-nos, ó Pai bondoso, a certeza de que as nossas forças serão renovadas pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, que as suas forças sejam renovadas por Cristo e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.